Fala aí, meu amigo, minha amigas, ligados aqui no Toque Passa, chegando nessa terça-feira com pouquíssimas horas de sono, mas para falar do melhor jogo de pré-temporada de todos os tempos, tá? Reclamei da pré-temporada ontem e ontem mesmo fui agraciado com um belíssimo jogo. Quem acompanhou Baltimore Ravens e Washington Commanders, o fim da dinastia do Baltimore Ravens, sabe do que eu tô falando. Temos notícias também, temos que falar de Jonathan Taylor pedindo para ser trocado, enfim, tem assunto aqui nesse vídeo, por isso que eu dormi muito pouco mesmo para vir aqui conversar com vocês. Peço aquela colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, que você se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder ajudar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube de membros. Não é caro, é baratinho, você ajuda muito que a gente mantenha esse trabalho vivo aqui no Toque Passa. Então, faça parte do nosso clube de membros, concorre a prêmios, tá? Tem em primeiro lugar vantagem, tem grupo no Telegram para bater papo, falar de futebol americano o tempo inteiro. E temos também sorteio de prêmios com 150 membros. Vou sortear mais uma camisa oficial do time da NFL. E dia 7 de setembro, abertura da temporada, vou sortear 3 camisas da Fanática, mais uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL. Convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation. Aqui embaixo tem o link e tem cupom de desconto, camisetas maravilhosas. Eu recomendo que você conheça a Fanatic. Aqui embaixo ó, tem o link na descrição. E também fala para você abrir sua conta lá na BetMais, nosso site parceiro aqui, casa de apostas de confiança, que tem um mercado futuro que é maravilhoso. Em breve a gente vai falar dele aqui muito mais. Então, ó, aqui embaixo tem o link para você abrir sua conta lá na BetMais. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá, porque faltam 16 dias para o dia 7 de setembro, a abertura da temporada. Kansas City Chiefs e Detroit Lions dando o pontapé inicial em 2023, oficialmente acabando aquele período tão triste que é quando o futebol americano não existe em nossas vidas. Já está existindo, né? Tem a pré-temporada. E é o que eu falei, ontem eu reclamei, né? Falei, putz, tá meio morto, tá meio xoxa essa pré-temporada, tá difícil, não sei se sou eu, mas não tô me empolgando tanto assim. E aí foi entregue um jogaço, a vitória do Washington Commanders sobre o Baltimore Ravens, 29-28, pondo fim à dinastia do Baltimore. Acabou a dinastia do Baltimore Ravens, né? Depois de 24 jogos seguidos sem perder em pré-temporada. Enfim, chegou ao fim a série do time lá de Baltimore, né? Uma sequência recorde, já é o recorde, tá lá registrado na história, mas o Washington gosta de quebrar invencibilidades. Foi assim no ano passado contra os Eagles. É a pegada de Washington. Viu um time invicto, ele vai lá e arrebenta. E foi um jogo bem interessante. Talvez tenha sido o melhor jogo de pré-temporada de todos os tempos. Com certeza é o melhor que eu já trabalhei. Fiz esse jogo lá na tela da ESPN para começar a pegar um ritmo, né? Tô bem fora de ritmo ainda aí. Quem acompanhou, viu, né? Sou bem crítico comigo mesmo, mas preciso melhorar um pouquinho. Tem que, né, tirar a ferrugem desse período sem NFL. Mas foi um dos melhores, eu acho que é o melhor jogo de pré-temporada que eu já vi, porque foi legal, foi divertido. A gente não está acostumado a ver um jogo de pré-temporada que chega no quarto período com emoção. E foi isso que a gente teve, né? Por conta dessa invencibilidade. É claro, não fosse isso, né? Seria muito menos relevante, então tinha essa tensão, esse quesito de querer tirar a vencibilidade, ou manter essa sequência de vitórias. E aí teve comemoração no estádio quando o Joe Sly acertou o field goal de 49 jardas, ele faltando 10 segundos para o fim da partida. Teve vibração, antes tinha a torcida dos Ravens fazendo barulho, empolgando a defesa para tentar segurar o ataque que já estava com o Jake Fromm de quarterback. Mas foi bem interessante, né? Tivemos uma besteira lá do Mayfield, né? Um quarterback que cometeu uma falta numa 4ª para 11, ele cometeu um holding não, foi um pass interference mesmo, e acabou dando a primeira descida automática para a equipe do Commanders, que manteve vivo. Ali era só pegar a bola, ajoelhar e já estava lá com a 25ª vitória seguida. Desde 2015 não perdia um jogo de pré-temporada e acabou perdendo. Cara, o Washington, claro, ficou mais tempo com os titulares em campo. Vou até falar um pouquinho mais desse jogo, porque acabei trabalhando nele, então tá mais fresquinho na cabeça, né? Mas os Ravens demonstraram o tempo inteiro que eles de fato queriam manter essa sequência. É lógico, todo mundo quer fazer parte da história. Não é uma crise em Baltimore, não tem problema hoje. Nossa, esse time acabou. Não, jogou com reservaço. Lamar não entrou em campo, Odell Beckham, todos os astros assim não entraram em campo, mas, né,
o cara quer fazer uma parte histórica ali, quer participar disso aqui e não quer ficar marcado como um time que perdeu essa sequência. Falando das coisas mais importantes dessa partida, vou começar destacando os donos da casa, os vencedores, porque eu gostei do ataque de Washington nesse primeiro tempo. Tá? Vou destacar aqui o Sam Howell, jogou toda a primeira parte, né, os 2 primeiros quartos, terminou com 19 de 25 nos passes, 188 jardas, 2 passes para touchdown, um para o Antonio Gibson e outro para o Dyami Brown. Foi bem interessante, o final do primeiro tempo foi bem legal, né? A gente teve em 6 minutos 3 touchdowns ali, um touchdown de Washington, resposta de Baltimore, depois um touchdown de Washington de novo. Ponto positivo para a linha ofensiva, belíssimo trabalho, essa linha foi reforçada durante a Free Agency e protegeu muito bem o Sam Howell, que já foi confirmado como quarterback titular na semana 1 lá na equipe de Washington. O Howell foi sacado 2 vezes, mas ele, na entrevista ali, depois no segundo tempo, ele até admitiu que os 2 momentos de sacks foram culpa dele, né? O primeiro, ele segurou demais a bola, a pressão foi chegando, aquela coisa de achar que ele vai conseguir escapar e conseguir fazer uma coisa lá, não soltou a bola a tempo, poderia ter dado um passe incompleto e se salvado, né, impedido de perdesse tantas jardas. Depois que ele continuou na jogada seguinte, ele conseguiu a primeira descida, mas podia evitar esse sack. E no segundo ele falhou na leitura, né? Ele não percebeu ali que tinha um jogador pronto para ver para ele, 2 jogadores em cima de seu left tackle, né? E aí não tem como, ele protege o cara que tá dentro, quem veio por fora chegou e jantou o Sam Howell. É bom aprender também. Howell é um cara com pouca experiência, teve um jogo oficial, né? A última partida da temporada passada contra a equipe do Dallas Cowboys. Tá aprendendo. Gostei de ver a conexão com o Brown, com o Dotson, com o Terry McLaurin, né? O Terry McLaurin foi bem interessante. Esse ataque, agora comandado pelo Eric Bieniemy, parece trazer algumas coisas. Lógico, traz muitos elementos, muitas semelhanças com o ataque da equipe do Kansas City Chiefs, né? Muita calma nessa hora, calma, semelhanças, porque é o mesmo coordenador que deve trazer jogadas da outra equipe que ele comandou por tanto tempo, né? Que comandou esse ataque dos Chiefs, mas o Sam Howell não é o Patrick Mahomes, muita calma nessa hora. O Terry McLaurin ficou em campo mais até do que eu gostaria. Quando eu vi ele ali faltando, dei uma zicada, tá? Faltando uns 3 minutos para acabar o primeiro tempo ali, falei assim, cara, o que o Terry McLaurin tá fazendo em campo ainda? Eu sei que precisa dar mais entrosamento, colocar o ataque para funcionar mais tempo, fazer aquele ensaio geral na semana 2, como a gente estava esperando. Mas, né, tem aquele momento que a gente fica preocupado e aí veio o pior. Ele acabou tomando um tackle, o jogador caiu em cima do pé dele, saiu mancando, saiu bravo, jogando o capacete no chão. Depois foi andando, né? Aí era um lado positivo, a gente chegou a imaginar até no primeiro momento que fosse um problema no tornozelo. E aí, quando ele sai andando, falou, tá bom, saiu andando sozinho, não é tornozelo, tá tudo bem com ele. Aí vem a notícia de que era um problema no dedão do pé. E aí volta a ficar a preocupação, porque o dedão do pé vai permitir que você ande normalmente, mas vai impedir certeza que você tenha os movimentos aí para correr, para jogar na temporada. Às vezes requer cirurgia, porque é um lugar chato ali de você recuperar. Segundo a informação que veio depois da partida, o raio-x deu negativo, não teria problema, pelo menos estrutural, né? Não tem uma fratura, nada no pé, o que é uma boa notícia. O torcedor já fica um pouquinho mais calmo. Foi uma vitória meio que para lavar a alma, né? Eu senti isso daí. O Josh Harris, dono do time, estava lá e a torcida meio que estava sentindo. Por mais que seja uma vitória na semana 2 de pré-temporada, que não tenha relevância, assim, né, do ponto de vista histórico, passou aquela sensação do torcedor falou assim: não, aqui acabou. Não é mais a era Dan Snyder, mudou, o time não é mais aquela piada que foi nos últimos anos e a gente vai conseguir ir bem porque a gente conseguiu fazer isso. Né? É um passo além, uma vitória. Todo mundo quer vencer e acaba tendo esse gostinho de virada de página na equipe de Washington. Nos Ravens, bom, Lamar e os outros astros, como eu disse, no ataque lá, o Odell Beckham Jr., o Bateman não entraram em campo. O Tyler Huntley também não jogou, estava com uma lesão muscular e também não atuou na partida. A gente teve um tempo do Josh Johnson e outro tempo do Anthony Brown, disputando aí a terceira posição de quarterback no time. E, aliás, eu falei que os astros não entraram, mais ou menos, né? Porque eu acho que um astro entrou sim, o Zay Flowers, tá? Escolha de primeira rodada, pick número 22 desse último draft, wide receiver, produto de Boston College. Foi muito bem, cara, jogou muito bem, eu gostei bastante. 2 bolas em direção a ele, 2 recepções, 37 jardas, 1 touchdown. Teve a recepção de 26 jardas produzindo após a recepção, né? Não é só a bola voando, pegou a bola e conseguiu
fintar ali, conseguiu produzir após a recepção. Gostei bastante. Parece uma adição muito interessante para complementar esse ataque aí com o Odell Beckham Jr., que a gente não sabe ainda como é que vai ser, tá voltando de lesão, muito tempo parado, o Rashad Bateman, o Mark Andrews, Lamar vai ter para quem passar a bola. Era um problema recorrente ano após ano, os Ravens deixavam de lado a questão do wide receiver e agora parece estar certo. O Justice Hill foi muito bem, um destaque também positivo do time correndo com a bola. Melvin Gordon nem tanto, acho que o caminho do Melvin Gordon está chegando ao final, parece óbvio que os Ravens vão pegar o Keaton Mitchell para ser o quarto running back, né? Deixar uma outra opção, e aí o Melvin Gordon seria dispensado, procuraria um outro time para jogar. O Mitchell acabou pegando um pouco na bola nesse jogo, porque acabou tendo uma lesão, ele teve um problema no braço esquerdo, a gente não sabe se foi ombro ou se foi braço, mas a informação depois do jogo também é que não foi nada grave, então, né, fica mais tranquilo o torcedor dos Ravens. É um jogador mais novo, é um jogador mais barato, por isso que o Melvin Gordon, que teve tantos problemas de fumble aí nos últimos anos, deve acabar perdendo a vaga na equipe dos Ravens. Tá lutando já para mostrar que pode servir para um outro time que precise de alguém ao longo da temporada. Na transmissão com o Paulo Antunes, lá com o Fernando Nardini, a gente destacou até as similaridades dos quarterbacks de Baltimore, o que ajuda até você observar o restante do elenco, porque são todos muito parecidos. Às vezes você tem um pocket passer, que é o seu quarterback principal, e um cara mais móvel, e aí você não consegue avaliar tanto um jogador de segunda ou terceira linha ofensiva, porque a característica é diferente, não sabe se vai servir ou não. Nos Ravens, cara, parece lógico, você tem os patamares diferentes, né? O que joga o Lamar é diferente do que joga o Huntley, do que joga o Josh Johnson, mas são características similares, e é bem interessante a gente observar isso. E ajuda, como eu falei, a avaliar. Gostei da conexão com os tight ends. O Charlie Kolar acabou sendo o principal recebedor da partida, 2 recepções em 3 targets para 61 jardas. E o Vokolek, ele teve 3 recepções. Outro tight end aqui, né? A gente sabe como é que funciona bem, como esse ataque gosta de buscar tight ends. 3 recepções, foram 28 jardas e 2 touchdowns. Outro destaque da equipe do Baltimore Ravens. O ataque do Todd Monken, ele parece usar algumas das coisas que fazia bem com o Roman, né, que é buscar o tight end e acrescentar outras peças, né, coisas a mais para esse time. O jogo foi muito divertido, gostei bastante, acho que eu nunca falei tanto aqui de um jogo de pré-temporada, mas porque foi bem legal mesmo. Não sei se é porque eu estava envolvido lá, mas quem acompanhou o jogo viu que foi uma partida das mais divertidas. Encerrando essa semana 2 de pré-temporada, na quinta-feira já começa a semana 3, a última semana antes de termos a bola voando de fato para valer na NFL. Outras notícias agitaram a segunda-feira. Vou começar aqui com a notícia que soltou o Stephen A. Smith, né? Aí a gente vai tratar de uma forma diferente aqui, porque a informação dele, uma fonte, disse ao Stephen A. que o Stephon Diggs queria deixar a equipe do Buffalo Bills. A alegação é de que o Diggs perdeu a confiança no time e agora quer buscar novos ares. Seria um desenrolar, assim, plausível, né? Depois a gente vai lembrar daquele problema que teve lá em julho, fazia sentido a conversa, mas aí o Diggs foi lá no X, né? No novo Twitter, o antigo Twitter, aliás, o X, falar que isso aqui é falso. Ele falou assim, ó, 100% não é verdade, eu não sei quem é a fonte, mas eu quero cortar essa M3 pontinhos pela raiz, né? Eu não quero mais que fale dessa história. No jornalismo eu aprendi que, assim, não é porque uma coisa às vezes não é verdade que ela é mentira, e faz sentido, entendeu? Né? Porque a questão é o seguinte, muitas vezes esses jornalistas grandes, esses caras famosos, até não tem muito porquê se queimar, até porque hoje em dia é fácil o cara se retratar e falar que não é isso. Ele recebe de fato a informação de alguém que está ali no entorno do jogador. Não estou falando que é o caso, tá? Estou falando que muitas vezes isso acontece e por isso a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha. O cara solta essa informação, meio que um balão de ensaio. E aí você vê como a bola é levantada, como é que ela atinge o mercado, qual é a repercussão, o que fala, como é que essa notícia é vista no mercado, se ele passa a ter interessados, né, times que vão correr atrás dele. E se flopar, nunca existiu, né? Não, era mentira, nunca rolou isso aqui. Aí foi o Stephen A. inventando história.
Mas a gente tem que tomar um cuidado. Assim, né? Buffalo não é um grande mercado, não é uma coisa que vai agitar. A gente vê isso surgir mais, por exemplo, envolvendo o Dallas Cowboys. Né? Não vou dizer que é verdade, nem que é mentira, porque eu já vi muitas vezes esse tipo de coisa acontecer. No minicamp obrigatório, a gente vai lembrar, lá no mês de junho, aliás, né? O Diggs teve todo um drama ali com o Sean McDermott, o treinador da equipe, que saiu até falando que estava muito preocupado com a situação, estava descontente. O Josh Allen falou que precisava ser um quarterback melhor. Depois, aparentemente, tudo ficou para trás, estava tudo certo. No dia seguinte, ele treinou. Primeiro dia do treinamento obrigatório, né, no minicamp obrigatório, ele criou esse drama, não trabalhou. Saiu bravo, teria sido uma discussão durante a reunião, querendo mais a bola, querendo ser envolvido mais nas jogadas ofensivas, não gostou do que rolou na eliminação para a equipe dos Bengals, né, o atropelamento que a equipe sofreu nos playoffs da temporada passada. E agora ele, bom, vai para o seu quarto ano, a gente vai ficar de olho porque ele vai para o seu quarto ano, é um cara que quis sair de Minnesota porque ele queria ganhar. Né? E a gente pode sentir isso. Se ele perceber que os Bills, a gente tem falado aqui bastante, que pode estar se fechando a janela, se ele perceber que os Bills não vão brigar pro playoffs, não vão brigar pelo Super Bowl, pelo título, não é o favorito dentro da divisão, que é uma divisão complicadíssima, pode rolar esse papo pode voltar. Essa história pode voltar mais lá pra frente. Ele deixou claro a insatisfação dele no ano passado, fez questão nenhuma de esconder na sideline. Então, não é um cara dos mais fáceis, pelo menos isso é comentado na NFL. Quem está querendo trocar de time também é o running back Jonathan Taylor. Esse daqui também não, né? Esse aqui, teoricamente, ele quer, de fato, ele já falou o que ele quer, ao contrário do que aconteceu com o Diggs. Fontes ligadas aos Colts confirmaram que o running back recebeu a permissão da equipe de Indianápolis para procurar um novo lar, para chamar de seu. O Taylor, que está entrando em seu último ano de contrato de calouro, ele quer uma extensão contratual, foi uma das vozes mais ativas nesse imbróglio todo aí envolvendo os running backs, a valorização, a desvalorização dos running backs, e no fim de julho já foi reportado que ele queria sair, né, que ele queria ser trocado, e o Jim Irsay, dono do time, falou que ele não ia para lugar nenhum, mas agora parece que as coisas vão se encaminhando para um desfecho que o torcedor acho que não gostaria, né? O Jonathan Taylor é um dos caras queridos pela equipe, com certeza ajudaria bastante o Anthony Richardson nessa equipe, né? Precisa ter um jogo terrestre bem estabelecido, o Jonathan Taylor seria esse cara. Mas o Taylor que não treinou ainda, né? A gente vai lembrar que no ano passado ele perdeu 6 partidas com um problema no tornozelo, teve que passar por cirurgia em janeiro e ele está na lista dos jogadores que não estão aptos a treinar. Ele não pode trabalhar, não tem condições físicas para isso e lógico que está usando também para ter essa briguinha, né? Vou ganhar um novo contrato? Não vou, não quero jogar aqui, quero jogar em outro lugar. Bom, segundo fontes da ESPN, os Colts estão querendo uma escolha de primeira rodada para trocar o jogador, ou então um valor equivalente, né? O Taylor foi ao Pro aí há 2 temporadas e eles entendem que o valor seria pago. A questão do valor equivalente, a gente pode trazer como comparação o que aconteceu com o Christian McCaffrey na troca dos Panthers com os 49ers, né? Ele não valeu uma escolha de primeira rodada, mas ele valeu uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma futura quinta. E isso daí seria um valor equivalente a uma escolha de primeira rodada, talvez um late first, uma situação desse tipo. Já surgiram informações de que os Dolphins poderia ser um time que fosse perseguir, tivesse interesse em contar com o Jonathan Taylor. A gente vai lembrar que os Dolphins estiveram muito ligados lá com a possibilidade de pegar o Dalvin Cook, era até o favorito a ficar com o Dalvin Cook, que acabou indo parar na equipe do New York Jets. Então, os Dolphins veem os adversários, a divisão complicadíssima, querem um running back e o Jonathan Taylor seria uma baita adição. Essa AFC Leste, meu amigo, que espetáculo que ia ficar se o Taylor fosse parar na equipe do Miami Dolphins. Claro que existem dúvidas qual que é o valor que vão de fato oferecer, porque não basta negociar com os Colts, você tem que ter um acordo com o Jonathan Taylor, né? Você vai ter que dar um contrato para ele, um contrato mais longo. É um cara que está querendo valorizar a posição de running back. É um cara que tem um histórico recente de lesão, com uma cirurgia no tornozelo, que não é fácil para running backs, né? Porque tira um pouquinho dessa mobilidade, tira essa confiança da mobilidade, a finta, né? Como é que ele vai voltar nessa situação.
tendo que dar um contrato grande para um jogador, numa posição que está cada vez mais valorizada, e aí fica todo o questionamento. Isso é óbvio, não tenho o que dizer, né? Não seria uma negociação fácil de forma alguma. O Taylor em 2021 teve 1.811 jardas corridas, 18 touchdowns, foram mais de 2.000 jardas de scrimmage, né, recebendo passes também. Foi o segundo mais votado para ser jogador ofensivo daquela temporada, ficou atrás do Cooper Kupp, e é claro que não ir para os playoffs contribuiu para que ele não tivesse chance nenhuma. Era apontado até como um possível candidato a MVP, né? Para mim, o Cooper Kupp acabou sendo o MVP daquela temporada, deram um prêmio para o Aaron Rodgers, mas eu ficaria ali com o Cooper Kupp. Então, o Taylor tem a sua qualidade, mas o histórico de lesão é um problema, numa posição que é complicado. No ano passado, teve só 861 jardas corridas, como eu disse, perdeu 6 partidas, 4 touchdowns, mais 140 jardas recebidas, foi a produtividade muito abaixo do que ele tinha mostrado no outro ano, claro, né? Te traz de novo a questão de lesão, mas a valorização do running back é um problema. Estão falando, inclusive, que o Josh Jacobs deve assinar a tag com a equipe dos Raiders e voltar para o treinamento. Não tá até falando, gente, falando que, pô, os Raiders têm que tirar essa tag logo, né? Porque 10 milhões no running back hoje em dia é muita grana. Então, o que parecia pouco para o Josh Jacobs talvez seja muito para um running back. Quanto que você vai oferecer para o Jonathan Taylor, que talvez não queira ganhar apenas 10 milhões de dólares, que era um contrato melhor do que isso. Não é uma negociação fácil, mas o mercado está agitado, a gente vai ficar de olho, né? Tendo uma notícia, a gente volta aqui no Toque Passa. Aliás, eu ia responder algumas perguntas. O bom é que eu estou respondendo já na parte aqui dos comentários. Se tiver pergunta, deixa nos comentários. Eu tento responder em vídeo, mas pelo menos já pessoalmente, aqui por texto, eu já estou respondendo. Que a gente volta nesses dias. Estou aqui, ó, dormi 3 horas nessa noite apenas, mas tinha que vir aqui para falar dessa partida. E sexta-feira eu estou de volta na ESPN, tá? Então, preparar, estudar bastante, né, para fazer uma boa transmissão para o fã de esportes que merece com toda certeza. Valeu, pessoal. Aquele abraço.